Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Muito bom estar aqui com todos vocês. Muito bom podermos mais um dia, mais uma semana, que está se finalizando aí, pronto para iniciarmos outra semana, né? Que bom, pessoal, estar aqui com vocês. Muito feliz. Eu, nesse momento aqui, gostaria de parabenizar todos vocês pelo desempenho nas provas e vocês também já receberam as novas provas, as segundas avaliações, tá bom? E nessa aula explicativa, nós dedicaremos essa aula para a explicação acerca da prova, considerando que sempre há alguma dúvida ou alguma dificuldade com as questões. Portanto, nesta aula, nós iremos fazer aqui uma breve análise da nossa prova, como todos vocês já certamente a receberam. É um momento ideal para que nós façamos essa nossa análise interna da prova, tá bom? Para tirar aí todas as dúvidas das questões que vocês possam vir a ter, tá bom? Lembrando que a prova, ela seguiu o mesmo modelo, a diferença é que ela agora apresenta uma proposta textual com um tema, que também será revelado hoje, né? Mas vocês que já pegaram as provas, vocês já certamente já devem ter olhado, já devem ter até iniciado a realização da prova, tá? Mas é muito bom que vocês assistam a esses vídeos, pois eles são vídeos explicativos e vão ajudar vocês, tá? Aí na realização da prova, tá bom? Então, não vamos utilizar o nosso livro hoje, vamos apenas utilizar uma cópia da prova, tá? Eu gostaria que vocês pegassem também a prova de vocês, se possível, para que nós possamos realizar essa análise, tá bom? Essa análise interna da prova, beleza? Então, peguem uma cópia aí da prova de vocês, essa cópia a gente vai utilizar aqui para exemplificar. Vamos analisar todas as questões, desde a parte de gramática até a parte de interpretação textual, e na próxima aula dedicaremos para a elaboração da nossa proposta textual. Eu vou explicar para vocês como é que funcionará essa proposta textual, tá bom? Para ficar bem organizado, para que vocês não tenham nenhuma dificuldade na hora da realização das provas, beleza? Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu primeiro colocar o cabeçalho da nossa escola, para que nós possamos oficialmente iniciar a nossa aula, tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos lá realizar a análise da nossa prova de português, tá bom? Acredito que vocês já devem estar com a prova de vocês aí em mãos. Eu estou com a minha aqui, eu vou compartilhar com vocês a prova. Bom, só um minutinho. Pronto. Aí está a nossa prova, assim como vocês a receberam. Vamos realizar aí a análise de cada questão individualmente
e para que possamos ajudar vocês, né? Ajudar aí nessa realização dessa prova. Vamos começar aí o primeiro quesito, na parte de gramática, que diz o seguinte: baseando-se nas aulas sobre a transitividade verbal, assinale a alternativa correta acerca da definição dos verbos. Ou seja, baseado nas aulas que nós tivemos sobre a transitividade verbal, que são as classificações dos verbos, de acordo com a quantidade de objetos ou complementos, vamos marcar agora a alternativa correta quanto à definição dos verbos. Ainda falando, atribuindo lá a questão da transitividade verbal, tá bom? Aí temos a primeira alternativa que diz o seguinte: os verbos transitivos precisam de um complemento, também chamado de objeto, para completar seu significado, considerando que eles, por si só, não apresentam um significado completo. Segundo, os verbos transitivos e intransitivos requerem objetos. A diferença é que um precisa vir seguido de preposição, exemplo, precisar de, e o outro não. Terceiro, os verbos transitivos recebem duas outras classificações. Quarto, os verbos intransitivos são similares aos verbos transitivos indiretos, ou seja, precisam de um complemento que vem seguido de uma preposição. Aí nós temos aí 4 alternativas. Estão corretas as alternativas. Só tem 2 alternativas corretas aí. Consequentemente, 2 estão incorretas. Aí a gente tem aí, primeiro, apenas a primeira e a quarta, ou seja, apenas os verbos transitivos precisam de um complemento, também chamado de objeto, para completar seu significado, considerando que eles, por si só, não apresentam um significado completo, e os verbos intransitivos são similares aos verbos transitivos direto e indireto, ou seja, precisam de um complemento que vem seguido de uma preposição. A letra B, o segundo e o terceiro, os verbos transitivos e intransitivos requerem objetos. A diferença é que um precisa vir seguido de preposição e o outro não. E o terceiro que diz, os verbos intransitivos recebem 2 outras classificações. A letra C, que é o primeiro e o terceiro, que diz o seguinte: os verbos transitivos precisam de um complemento, também chamado de objeto, para completar seu significado, considerando que eles, por si só, não apresentam um significado completo. E o terceiro que diz, os verbos transitivos recebem 2 outras classificações. E a letra D, que é o terceiro e o quarto. Os verbos transitivos recebem 2 outras classificações e os verbos intransitivos são similares aos verbos transitivos indiretos, ou seja, precisam de um complemento que vem seguido de uma preposição. Vocês vão marcar a alternativa aí correta quanto à classificação dos verbos, a definição dos verbos. Segundo, é sabido que os verbos podem adotar diferentes classificações, dependendo da função exercida em uma oração. Um verbo normalmente tido como transitivo pode adotar a função intransitiva. Tendo isso em mente, indica a classificação correta dos verbos sublinhados. O que ele quer dizer aqui, pessoal, é o seguinte: dependendo do contexto onde o verbo ele for aplicado, ele for usado, ele pode mudar a sua transitividade. Como assim, professor? Pode mudar a transitividade dele? Dependendo do contexto em que ele é aplicado, ele pode ter uma mudança na sua transitividade. Alguns verbos eles podem agir de forma transitiva em alguns contextos e em outras eles podem agir de forma intransitiva. Então, não existe isso de o verbo tal é só transitivo. Não. Dependendo do contexto, ele pode agir de forma transitiva ou de forma intransitiva. Ou seja, ele pode ou não precisar de um complemento. Depende do contexto, tá bom? Aí a gente tem aí, Maria não gostou da atitude de Pedro. Ele tentou várias vezes, mas ela não dava bola para ele. Maria queria uma conversa, mas ele recusou. Aí a gente tem o verbo gostar, tentar, dar, querer e recusar. Todos aplicados em contextos diferentes. A gente vai ver agora se eles estão sendo aplicados de forma transitiva ou de forma intransitiva. Vamos lá. Aí a gente tem a letra A. O verbo gostar está agindo como verbo transitivo direto. O verbo tentar está agindo como verbo intransitivo. O verbo dar está agindo como verbo de ligação. O verbo querer está agindo como verbo intransitivo. E o verbo recusar está agindo como verbo transitivo direto. Letra B. O verbo gostar está agindo como transitivo indireto. O verbo tentar está agindo como intransitivo. O verbo dar está agindo como transitivo direto.
o verbo querer está agindo como transitivo direto e o verbo recusar transitivo intransitivo. Letra C, o verbo gostar está agindo de forma indireta, o verbo tentar está agindo de forma de ligação, o verbo dar está agindo como verbo intransitivo, o verbo querer está agindo como verbo transitivo direto e o verbo recusar está agindo como verbo transitivo indireto. Letra D, transitivo, o verbo gostar está agindo como verbo transitivo indireto, o verbo tentar está agindo como verbo intransitivo, o verbo dar está agindo como verbo transitivo direto, o verbo querer está agindo como transitivo direto e o verbo recusar como verbo de ligação. Então, vocês vão analisar o contexto e vão ver quais dessas alternativas representam a transitividade desses verbos nesse contexto em que ele foi aplicado. Tá bom? Vamos lá agora para o terceiro. Em nossos estudos sobre as vozes verbais, analisamos a mudança estrutural que ocorre no processo de mudança de voz verbal na oração. Visto isso, marque a alternativa que indica o processo correto de transformação de uma oração da voz ativa à voz passiva. Tá? Ou seja, nesse caso aí, nós vamos agora marcar a alternativa que representa corretamente, que indica corretamente a estrutura, o processo que ocorre quando nós queremos passar uma oração da voz ativa para a voz passiva. Qual o processo para isso acontecer? Ou seja, quais são os procedimentos para passar uma oração da voz ativa para a voz passiva? Qual o procedimento? Vamos lá, vamos analisá-lo agora. Aí a gente tem aí. Letra A, mudar a posição do sujeito para a posição de complemento. Letra B, mudar a posição do sujeito para a posição de complemento, acrescentar um verbo auxiliar ou passar o verbo principal para a forma do particípio. Letra C, mudar a posição do sujeito para a posição de complemento, acrescentar um verbo auxiliar, passar o verbo principal para a forma do particípio e mudar o tempo verbal. Letra D, manter as posições, acrescentar o verbo auxiliar e mudar o tempo verbal. Tá bom? E aí, agora vocês vão marcar a alternativa que representa o processo de mudança da voz ativa para a voz passiva, tá bom? Ok, tudo bem. Vamos agora para o quarto quesito. Analise as orações abaixo e marque a alternativa que indica corretamente a classificação das vozes verbais presentes nas músicas. Então, a gente vai agora analisar essas três orações. A menina corria pela areia, ela foi vista por vários homens que estavam andando pela rua e ela se afogou no mar em meio à escuridão. Temos três orações aí e vamos agora classificá-las em voz ativa, passiva ou reflexiva. Bom, a primeira diz, a menina corria pela areia. Vocês acham que é uma voz passiva, uma voz ativa, uma voz passiva ou ativa? A segunda, ela foi vista por vários homens que estavam andando pela rua. Vocês acham que esse segundo aqui, ela foi vista por vários homens que estavam, é uma voz passiva ou uma voz ativa? Ou reflexiva? O que é que vocês acham? Reflexiva, passiva, reflexiva. E aí, o que é que vocês acham? E a última, ela se afogou no mar em meio à escuridão. Vocês acham que se ela se afogou é ativa, reflexiva ou passiva? Qual é a alternativa correta aí para essas três orações? Quais são as classificações de vozes verbais? Será que é voz passiva, voz reflexiva e voz ativa? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva? Voz passiva e voz reflexiva. O que vocês acham aí? Voz ativa, reflexiva e passiva. Vocês vão marcar aí a alternativa correta, tá bom? Vamos agora para o quinto quesito. Observe o exemplo abaixo e marque a alternativa correta quanto à possibilidade de mudança de voz das orações. Aí nós temos aí, a menina recusou, mas estava bem abalada com a situação.
Então, nesse caso aí, a gente vai analisar esse exemplo aqui, né, que a menina recusou, mas está vivendo lá com a situação. E vamos marcar a alternativa correta quanto à possibilidade de mudança de voz nas orações. Ou seja, vamos ver aí quais são as possibilidades de mudarmos essa oração, tá bom? E passarmos para alguma outra voz. Se há essa possibilidade, né? Na verdade, tem isso. Se há essa possibilidade de mudança de voz, tá bom? É o que nós vamos fazer. Se há essa possibilidade de mudança na voz, né? Se tem como a gente passar para algum outro tipo de voz. Vamos lá. Letra A, é possível passar a primeira oração para a voz passiva, realizando as mudanças estruturais no verbo e na oração. Essa primeira aqui, será que é possível a gente passar para a voz passiva, mudando a estrutura no verbo e na oração? Vocês acham que é possível essa oração aqui? A menina recusou ser passada para a voz passiva? Vocês que sabem. Letra B. O verbo acima está sendo utilizado de forma intransitiva. Portanto, não pode ser convertido na voz passiva. Então, vocês acham aqui que esse verbo aqui, o verbo presente, ele está sendo usado de forma intransitiva e por isso não pode ser passado para a voz passiva? E será que nós não conseguimos passar um verbo intransitivo para a voz passiva? Por quê? Por que isso acontece? A gente vai analisar, vai ver, né? Se é possível pegar um verbo intransitivo e passar para a voz ativa? A gente vai ver, vai saber. Letra C. É possível passar os verbos acima para a voz reflexiva, alterando sua estrutura. É possível pegar esses verbos aí e passar para a voz reflexiva, sem alterando sua estrutura. Letra D. A oração acima pode ser convertida para todas as vozes sem realizar nenhuma alteração. Então, de todas essas alternativas aí, qual vocês acham que é a correta, que representa a possibilidade de mudança de voz das duas orações acima? Prestem atenção, analisem os verbos com cuidado e vejam qual é a possibilidade aí de mudança de voz. Bom? Agora a gente parte para a prova de interpretação textual, tá bom? Sexto quesito. Em sala, trabalhamos alguns princípios de inferência, coerência e coesão. Baseado nesses conceitos, marque a alternativa que apresenta incoerência no sentido. Marque a alternativa que apresenta incoerência no sentido, ou seja, que não tem, talvez, um significado semântico, um significado lógico, bom? Não gramatical, mas lógico. A gente tem aí. Letra A, o que vem fácil, vai fácil. Uma citação de Geoffrey Chaucer. Uma boa citação, né? O que vem fácil, vai fácil. Verdade. Tudo que é conquistado facilmente, vai facilmente. Letra B, se você deseja atingir o ponto mais alto, comece pelo mais baixo. Siga o jovem. Muito bom. Será que há aí algum tipo de incoerência nessa citação? Vocês aqui sabem. Letra C. Perseverança não é uma corrida longa, são muitas corridas curtas, uma após a outra. Walter Elliot. Perseverança não é uma corrida longa, são muitas corridas curtas, uma após a outra. É uma boa definição de perseverança, né? Eu gostei. Letra D. Nossa maior glória não é nunca cair, mas sim levantar toda vez que caímos. Oliver Goldsmith. Muito bom. Letra E. Seja breve, não importa quanto tempo isso leve. Seja ele Sol Gorn. Não importa. Seja breve, não importa quanto tempo isso leve. Então, vocês vão analisar essas quatro alternativas aí, a letra A, B, C e cinco, perdão. Letra A, B, C, D e a letra E, e vocês vão marcar a alternativa que indica incoerência no sentido, ou seja, aquele sentido que está incoerente, não tem, talvez assim, significado concreto, beleza? Analisem com muito cuidado para que vocês consigam responder. Temos ainda tempo de analisar a sétima questão. Vamos ver a sétima questão e em seguida a gente finaliza aqui e continua o restante na nossa próxima aula.
Leia o trecho abaixo e marque a alternativa que indica a intenção do autor com a sua confirmação. A gente vai ler esse trecho aí e vamos marcar a alternativa que vai indicar a intenção dele com a afirmação dele. Aí temos aí o texto. João, o que eu quero te dizer é que a sua participação nessa empresa foi de grande exemplo para todos e que a sua contribuição jamais será esquecida mediante tudo que foi feito por você e pela sua ajuda imensurável. Nós agradecemos todo o seu apoio a essa empresa e esperamos que você tenha sucesso. Aí temos a letra A. A intenção do locutor com esse texto foi de elogiar o ótimo trabalho e desenvolvimento de João na empresa. Letra B. O locutor queria desligar João da empresa sem que o mesmo ficasse chateado. Portanto, utilizou de elogios a fim de que ele não se zangasse. Letra C. O locutor estava elogiando o ótimo trabalho e desenvolvimento de João na empresa e concedendo-lhe um novo cargo. Fato que pode ser confirmado ao lermos a última oração. Letra D. O locutor estava apenas enrolando João para que ele fizesse algo para ele. Então, pessoal, perdão, tenho que pausar aqui rapidinho. Então, como eu estava falando para vocês, vamos analisar aí a nossa aula, as questões, tá bom? Deixa eu me situar aqui onde é que a gente parou, para a gente poder dar continuidade, né? Caso a gente parou aí, beleza, é isso mesmo. A gente parou aqui no 7º quesito, né? Então, vocês vão ler esse trecho aqui e vocês vão indicar a alternativa correta que está indicando aí a intenção do autor com a sua afirmação. Para isso, pessoal, vocês vão trabalhar a questão da dedução, como eu falei para vocês, a questão da dedução. Bom, vocês vão aí analisar toda a questão com muito cuidado e vocês vão indicar a questão, a alternativa que indica o que ele quis dizer com a sua afirmação. Bom, leiam com atenção, vejam as alternativas e vejam qual foi a intenção do autor quando ele disse essa afirmação aí, tá bom? Vamos responder agora o 8º, tá bom? Que diz o seguinte: leia o texto abaixo e marque a opção correta quanto ao sentido proposto pelo autor. Além de terem, aí o texto diz o seguinte: além de ter incorporado no desempenho de seus cargos conceitos como os da transparência e da impessoalidade, décadas antes deles serem consolidados na Constituição Federal de 1988, o renomado escritor Graciliano Ramos foi um gestor em busca da eficiência e que agia com extremo zelo com os recursos públicos. Não se trata apenas do seu combate ao patrimonialismo e ao nepotismo, mas também do que se designa hoje de foco no resultado com responsabilidade e responsabilidade fiscal. Um exemplo disso é o fato de que, como prefeito de Palmeiras dos Índios, município do Agreste Alagoano, de 1928 a 1930, ele construiu estradas gastando menos da metade do que se costumava gastar por quilômetro construído pela administração do Estado. O autor foi também um gestor público visionário, que investia em planejamento urbano, fiscalizava obras pessoalmente e priorizava medidas preventivas para evitar desastres naturais, como enchentes. Aí temos aí as alternativas quanto a esse texto. Letra A, B, C e D. Letra A diz o seguinte: entendemos pelo contexto que Graciliano Ramos foi um administrador público cuja gestão pública pode ser considerada como modelo exemplar. Letra B, entendemos pelo contexto que Graciliano Ramos está utilizando verbas públicas para investir apenas em setores urbanos e rodoviários. Letra C, entendemos pelo contexto que Graciliano Ramos não está tendo uma boa gestão e que não deve ser tomado como exemplo. Letra D, entendemos pelo contexto que Graciliano Ramos é prefeito de Palmeiras dos Índios e está tendo uma ótima gestão. Então, vocês vão analisar aí com muito cuidado essas questões, o texto, e marcar a alternativa correta quanto ao texto, tá bom? Vejam aí, leiam com atenção, se atentem àquelas palavras que vocês não sabem, ao vocábulo que vocês não sabem, tá? Isso vai ajudar vocês na compreensão textual, tá bom, pessoal? Então, ó, a gente fica por aqui. Fizemos aí a nossa análise. Na próxima aula, a gente conclui com a análise de gêneros textuais e com a análise da nossa proposta textual, tá bom? Próxima aula, semana que vem, tá bom? Aí a gente conclui a nossa
a análise da nossa prova, tá bom? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição lá no WhatsApp, tá bom? Podem ir lá me consultar, podem perguntar se tiverem alguma dúvida com alguma questão que nós vamos ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Tenham uma ótima semana, tá bom? Bons estudos, boas provas. Tenho certeza que vocês vão conseguir ótimas notas. Não se preocupe, tá bom? Então, tenham uma boa prova. Semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Qualquer dúvida, estamos à disposição no WhatsApp. Não esqueçam de ler os textos com atenção e entregar a prova no prazo. Tá bom, pessoal? Bom descanso para vocês e nos vemos na nossa próxima aula, concluindo a nossa explicação, análise da nossa prova. Até mais, pessoal. Tchau.